Tendremos pues oportunidad de escuchar un mensaje muy importante con relación a la educación. Meus caros irmãos, muita paz e muito bom dia para todos nós. Jorge Santayana, escritor que se dedica à área do pensamento político, teve ensejo de escrever num de seus trabalhos que todo aquele que desconhece a história padece o risco de repeti-la. Repitamo-lo. Todo aquele que desconhece a história corre o risco de repeti-la. Nessa mensagem de Jorge Santayana, nós queremos enquadrar a questão educacional. Por mais que os tempos nos digam da sua importância, da sua proeminência, por mais que a história venha repetindo para nós que povo deseducado é povo fadado ao extermínio, é povo fadado à consumição, parece que pelo fato de nós desconhecermos isso, estamos repetindo os caminhos que levarão a esse fatídico final. Temos visto na nossa realidade brasileira, na nossa realidade sul-americana, de maneira geral, um desprestígio muito grande que se há dado à educação. Desprestígio que tanto se torna maior, quanto se torna maior, logo numa relação diretamente proporcional, o prestígio que se vem dando às questões da economia. Em toda parte se está ocupando tempo, inteligência, raciocínios com a questão tipicamente econômica. Mas acontece que nós não poderemos desfrutar de uma economia saudável sem que tenhamos em conta a educação. Nesse começo da nossa fala, queremos enfatizar uma preocupação do mestre Allan Kardec em torno dessa questão. Peço licença aos meus amigos aqui presentes, para que eu possa tirar de O Livro dos Espíritos, diretamente, sem trocar palavra alguma, essa nota de Allan Kardec, que vai à questão 685, item A, de O Livro dos Espíritos. Nessa nota, nós queremos recolher a parte relativa à nota. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar. E Kardec lembra que isso nem sempre acontece. O sujeito é concitado a trabalhar, mas não lhe é dada a oportunidade para isso, não lhe é dado emprego. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo. Vai faltando emprego, vai faltando trabalho, a coisa se torna um flagelo. Mas esse equilíbrio
dado seja possível, equilíbrio que a ciência econômica procura, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Aqui Allan Kardec lembra que, não obstante ele esteja falando de uma educação moral, não é uma educação moral teórica, por isso ele se refere à educação moral pelos livros, em que as pessoas passamos a ter um punhado de teorizações na cabeça, um punhado de máximas memorizadas, mas que não as vivenciamos. Então, ele chama a atenção que ele se refere a essa educação moral, mas que esteja relacionada, que consista na arte de formar os caracteres, a educação que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Repetimos-lo propositalmente. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que tal decorram? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Quando lemos esse texto de O Livro dos Espíritos, temos a impressão de que Allan Kardec o escreveu ontem à noite, para que nós o lêssemos hoje de manhã. Tamanha a sua atualidade, mostrando que nesses 135 anos desses escritos, porque de publicação o Livro dos Espíritos tem 134, nesses 135 anos em redondo dessa publicação, nós temos visto muito pouca mudança na área da educação, na consideração da economia, dos fenômenos sociopolíticos, mostrando que a ignorância desses fatos do passado tem engendrado a repetição desses mesmos fatos do passado, de acordo com a tese com a qual abrimos a nossa fala de Jorge Santayana. Mas é nessa hora que nós não podemos mais, na condição de espírita, vermos a vida passar de braços cruzados, repetindo a mesma coisa que certamente fomos nós que fizemos em tempos do passado. Onde está a nossa concepção educacional alicerçada? Sobre que valores estão os nossos sentimentos firmados? Qual é a proposta que a doutrina espírita traz para nós na linha da educação? Se formos buscar a literatura sobre educação que se há apresentado hoje na humanidade e particularmente no Brasil, é uma coisa vastíssima. Encontramos indivíduos seletíssimos escrevendo sobre esse assunto importantíssimo. Acontece que são assuntos, são teses, são trabalhos que não saem das páginas. Se gastam fortunas para que esses trabalhos não sejam implementados.
E nós nos perguntamos que interesses estão por trás dessa manutenção do status quo deseducativo. Olhamos o mundo e coramos ao pensar que estamos concluindo as horas do segundo milênio. Estamos fazendo alarde acerca do terceiro milênio, mas a realidade educacional que vai adentrar o terceiro milênio é a mesma doentia realidade educacional que vai fechar o segundo milênio. Nossos meninos continuam nas ruas, sendo assassinados, e os nossos meninos do lar, nossos filhos, continuam órfãos de pais vivos dentro do lar. Queremos dar-lhes coisas, mas poucas vezes nos damos a eles. Nossos garotos, nossos filhos, são esses que estão pichando os muros pelas cidades. São esses que estão fumando maconha, tomando picadas e contraindo a AIDS. São nossos filhos da sociedade cristã. Ainda a semana passada, o jornal A Folha de São Paulo publicava no seu número do dia 12 de outubro que o Brasil é um país absolutamente católico. 72%, diz a Folha de São Paulo do dia 12, dos brasileiros são católicos. O que nos dá uma tristeza muito grande, não pelo fato deles serem católicos, mas porque nesse número enorme de católicos nós encontramos os cristãos. A Folha dá 4% de espíritas, 4% de protestantes, mais 6% de outras igrejas reformadas, dando um total de 10%, e o restante de outros. E isso nos entristece muito, porque é um país, somando católicos, protestantes e espiritistas, é um país de cristãos, pelo menos nas estatísticas. Mas quando nós vemos, meus amigos, esses 15 milhões de menores abandonados nas ruas em São Paulo, uma faixa de 8 milhões de meninos soltos, largados no Rio de Janeiro, vivendo sem nada e sem ninguém, num país com esse porte de cristãos, é vergonhoso dizer isto. É vergonhoso o jornal publicar que há tanto cristão numa terra de tanta miséria moral, por falta dessa visão educacional. Porque nós todos imaginamos que só tenhamos responsabilidades com os filhos que nascem dentro de nossa casa. Mas quando no Livro dos Espíritos, na questão 383, Allan Kardec se refere ao motivo pelo qual os espíritos têm que passar pela infância, dentro da resposta está para que ele receba a colaboração de todos aqueles incumbidos na sua educação. E todos aqueles incumbidos não são apenas os pais. Os pais são os primeiros, os mais responsáveis, porque a primeira escola ainda é o lar, como diz Emmanuel, a melhor escola. No entanto, os tios, os primos, os avós, os irmãos, a sociedade, os professores, todos os que participamos das vidas das crianças, dos jovens, temos responsabilidades para com eles. Vemos nesse fenômeno tremendo da deseducação a marca do que Santayana revelou. O desconhecimento da história da humanidade, da história próxima da humanidade, faz com que nós repitamos os mesmos episódios de há 150, 200 anos atrás. Ainda nesse particular, lemos uma publicação da Organização dos Estados Americanos, numa de suas revistas, que o Brasil ocupa, nesse ranking da miséria mundial, uma posição destacadíssima. O Brasil é o segundo colocado no mundo em número de abortamentos.
Primeiro colocado são os Estados Unidos da América do Norte. E o segundo colocado é o Brasil. O país que tem a sua massa cristã e 72% de católicos, 10% de protestantes reformados, 4% de espiritistas. E para que nós não imaginemos que é pequena essa soma de abortamentos ano no Brasil, são apenas, meus irmãos, 5 milhões de abortos por ano. Muitas das nossas cidades não têm esse número de habitantes. Muitos países não têm esse número de habitantes, dizendo que nós matamos por ano vários países, várias cidades, em nome dessa pretensa liberdade do homem irresponsável e da mulher ignorante da sua missão. Que educação nós estamos dando às nossas filhas? Que educação estão tendo as nossas irmãs? Afinal de contas, é um fenômeno educacional. Essa mesma sociedade que estava chorando desesperada à frente da televisão quando explodiu a guerra do Golfo Pérsico, com pena dos soldados que estavam hiperpreparados. Não temos dó dos seres que estão chegando à Terra para cumprir uma etapa da sua evolução. E isso está na área da educação. Educação social, educação moral, educação intelectual, bem dirigida. E assistindo a um programa, a uma entrevista, numa emissora de televisão em Nova York, o entrevistado respondia à jornalista. Ele era uma autoridade de saúde pública do estado de Nova York. E ela perguntava-lhe sobre o incremento, o abuso, o crescimento do aborto no estado. E ele afirmava que, como era alguma coisa legalizada, não havia como impedir as pessoas que fizessem. Mas estava tentando minimizar a situação. E ao final da sua fala, uma frase se me cravou como se fora um punhal. Se os filhos, dizia ele, conseguirem escapar de suas mães, a América cuida deles. Porque depois que nasce a criança é cidadã americana. Se alguém fizer algo contra ela, vai se ver com as leis. Mas enquanto ela estiver no ventre de sua mãe, ela é um patrimônio de sua mãe. E aí aquele homem frio, mas lógico, respondia: se a criança conseguir escapar de sua mãe, esse verbo me feriu. Porque deveria ser a mãe a protegê-lo e a criança tem que conseguir escapar dela. Para ser protegida, problema educacional. Então se faz importante que nós reflitamos enquanto espiritistas, porque estamos muito preocupados na realização das sessões mediúnicas dos nossos centros, que são importantes, mas não são o fundamento. O fundamento da doutrina espírita é eminentemente educacional, até porque as sessões mediúnicas têm por propósito a educação dos desencarnados que não o lograram enquanto no corpo, e dos encarnados que ao escutarem, ao assistirem, ao dialogarem, assimilarão por sua vez aqueles conteúdos que possivelmente não estavam pensando, ou sobre os quais ainda não tenham feito um ajuizamento mais profundo. Se nós temos que esperar que os nossos filhos desencarnem, quando falamos nossos filhos, é
com relação aos filhos da sociedade. Se vamos esperar que eles desencarnem para que a gente tenha boas sessões mediúnicas de doutrinação, estaremos perdendo tempo. O ideal seria que os educássemos enquanto eles estão aqui, porque ninguém reencarnou-se para ficar abandonado e ser doutrinado depois da morte. Muitos que estão doutrinando os desencarnados carregam a consciência de culpa de que não fizeram por eles enquanto eles estavam aqui perfilando conosco. Quantos de nós passamos diariamente por esses menores de rua? E a nossa preocupação muito humana é de levantar os vidros dos carros para que eles não nos agridam e nós os estamos agredindo. O que estamos fazendo por eles para termos o direito de levantar o vidro do carro? Então, essa é uma reação humana, compreensível, mas que é altamente denunciadora de um processo de indiferença. Eu estando bem aqui dentro, que me importa lá fora? Só que são esses meninos, são essas meninas que vão envolver os nossos meninos, as nossas meninas, que vão matá-lo aqui em São Paulo. Nós temos visto nos noticiários menores de escola que são assassinados por causa de um tênis, um par de tênis. Já conhecemos 3 casos publicados nos jornais. E alguém dirá: mas isso é um absurdo, matar-se alguém por causa de um par de tênis. Mas não é o par de tênis que está em jogo. É que aquela criança mal formada, mal cuidada, com fome, com má educação, desestruturada, vendo tudo que se passa no seu casebre, no seu barraco, ou debaixo da ponte onde ela se oculta das intempéries, ela está num sufoco imenso, num tremendo sofrimento, para conseguir o pão diário e ver nos pés dos nossos filhos $200 em tênis, no pulso mais alguns dólares, porque todos traem vêm de fora. E nós nos perguntamos: mas as pessoas não têm o direito de comprar o que querem, o que podem? Tem, mas não num país onde a grande massa não tem o pão para comer. Problema educacional. Nós, os pais, estamos pregando uma mensagem espiritualista, mas estamos criando os nossos filhos num contexto materialista. Importa o que se tem e não o que se é. Porque poderíamos comprar um tênis mais barato e ajudar a família da favela próxima, não para que ela se tornasse dependente da nossa ajuda, mas para que ela não mais precisasse da nossa ajuda. Mas todas essas coisas não passam de meras teorias. Daí Allan Kardec ter lembrado que ele não estava se referindo a uma educação moral através dos livros, mas aquela que consiste na mudança de hábito, na mudança de caracteres. Num dia em que eu possa vir para a praça, sentar-me com aqueles meninos e conversar com eles, saber por que é que eles estão ali, desde quando estão ali, onde é que eles vivem. Certamente não poderemos resolver o problema da cidade, mas atenderemos a ânsia de um menino que nunca teve ninguém conversando com ele, que nunca teve ninguém se interessando por ele, e ele saber que alguém parou nessa máquina que a gente não pode deter. Alguém parou para dar-lhe atenção. Isso faz parte do processo educativo. Então, quando nós nos lembramos dos esforços de mulheres como Maria Montessori, que dentro do seu projeto educacional, didático-pedagógico, ela estabelecia que a criança precisa aprender a ter responsabilidade. E com um desses meninos, se cada família dissesse: você vai lavar meu carro todo dia e eu lhe pago,
Um salário. Para você lavar meu carro. Um salário para que ele pudesse ajudar em casa, para que ele pudesse comprar uma coisa, e a gente vai supervisionando. Já comprou o shortzinho? Você quer que eu vá com você? Você já comprou o calçado? Você já levou para sua mãe? Nós não precisamos trazer aquela criança para dentro da nossa casa, talvez nem seja o mais aconselhável, mas nós precisamos nos envolver com ela. E foi essa postura de Pestalozzi. E foi por isso que vários professores do seu Instituto de Verdun se opuseram às propostas dele e o levaram à ruína. Os próprios companheiros professores. Porque ele queria fazer um ensino que não fosse meramente intelectual. Ele queria ser o que ele foi em nós, o pai dos pobres. Mas não o pai no sentido paternalista do termo. O pai é aquele que dá atenção, como mais tarde foi colocado no epitáfio na sua sepultura. Quando o Instituto de Verdun é fechado em 1825, Pestalozzi carrega na alma essa amargura de não ter conseguido imprimir nos profissionais que com ele trabalhavam a sua ideologia educacional, que era de dar dando-se. Não era de passar conhecimentos intelectuais, era também de estribar as virtudes morais. Apoiado em Jean-Jacques Rousseau, desde a leitura do Emílio, Pestalozzi entendeu que precisava envolver-se mais com a criança e com o jovem. Quando no seu instituto havia 150 adolescentes vindos de toda a Europa, ele estava no auge da sua felicidade, porque podia atender a um número grande de adolescentes, mas ele era quem atendia. Os outros companheiros peleavam, digladiavam com ele, levaram-no à bancarrota em nível profissional. E quando em 1827 Pestalozzi retorna ao mundo espiritual, deixa marcada na Suíça a pegada da sua ideologia: educar intelectual e moralmente. Quantos pais dão a seus filhos várias ideias felizes em nível intelectual, as melhores escolas, os melhores mestres, os melhores cursos, mas o grande desafio é conseguir se colocar esse potencial, esse manancial intelectivo a serviço da renovação da humanidade. Somente quem não conhece a história colocar-se-á como repetidor dos mesmos equívocos que a história registra. E nós, não conhecendo, vamos tendendo a repetir. Desse modo, pensamos nesses vastos valores educacionais, como Kant, como Dewey. Agora no Brasil, aqui em São Paulo, temos um pugilo de educadores, de Sanviane a Carrarrer no Nordeste, trabalhando para que a mentalidade dos professores se modifique. Nos Estados Unidos, Patrícia Cross, a doutora Patrícia Cross, trabalhando a ideia de que os meninos não são iguais. Não se pode colocá-los numa sala de aula e falar a mesma coisa do mesmo jeito para que eles tenham o mesmo aproveitamento. E aparece o estudo dos campos dependência e independência. Há meninos que têm maior propensão para aprendizado de certas coisas, e há outros que têm maiores possibilidades para aprendizado de coisas diversas.
mas todos têm. O importante é saber o que puxar de cada um na área da educação, dos filhos, das crianças, dos jovens. É importante que nós atentemos para a proposta do que vem a ser a educação. Partindo da etimologia do termo, nós distinguimos educação de instrução. Instrução vindo do latim instruere, o verbo instruere, que significa acumular, ajuntar, empilhar. Nós nos encontramos com isto, somando ao instruere o prevérbio instruere, é ajuntar em, empilhar em. A instrução é um processo de ajuntamento de conhecimentos, enquanto a educação, ex ducare ou ducere significando tirar, e ex, que depois deu e, para fora. Então a educação significa um processo de observação, extrair, ver o que esse indivíduo carrega, para que eu possa refundir, reestruturar ou reforçar. E não é à toa que Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, vai nos concitar: ó espíritas, compreendei o grande dever da humanidade, a grande missão da humanidade. E lá ao longo da sua expressão, cabe aos pais observar os filhos desde o berço, para que eles possam reajustar as inclinações. Por que observar desde o berço? Para que eles possam extrair, tirar de dentro o que a própria criança vai mostrando que é. Na faixa da educação, então, meus amigos, cabem todas essas coisas. E a educação se torna tanto mais desafiadora quanto nós a vemos como a grande solução para todos os problemas sociomorais que nós conhecemos. Enquanto não dermos à educação o valor que ela tem, enquanto não identificarmos isso, não esperando pelas autoridades governamentais, mas nós que somos cristãos, na maioria do povo brasileiro, começarmos a imprimir em nossos lares, em nossas escolas, em nossas instituições, sejam quais sejam, essa marca da educação e de preferência nos educando também. É daí que nós queremos deixar essa nota em que apenas fazemos uma pincelagem dessa questão da educação desafiadora, para que atendamos a alguma pergunta e na pergunta abramos ainda alguns aspectos. Muito obrigado.